Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre um estudo de caso de implementação de um banco de dados no SQL, no caso da empresa FreeTaste. Para contextualizar, a FreeTaste é uma empresa do ramo alimentício que trabalha mais especificamente no preparo de preparados de frutas para iogurtes. Então, o iogurte que a gente encontra no mercado nem sempre é produzido já daquele jeito. Em algum momento pode ser feito um preparado e esse preparado misturado com uma massa branca. É nesse momento que a FreeTaste atua. Essa empresa tem a sede aqui no Brasil, onde ela foi criada, mas também tem unidades na Argentina e lá na Itália. Somando todas as unidades, tem 350 colaboradores que atuam na empresa, 52 fornecedores e 623 produtos. Lembrando que, por ser do ramo alimentício, a quantidade de produtos está sempre aumentando. E juntando também as três unidades, existem em torno de um pouco mais de 20 mil produções por ano da FreeTaste. Diante de todos esses dados, a gente imagina que é necessário, existe a necessidade de controlar muito bem as análises de laboratório, os processos, os próprios produtos, as matérias-primas, enfim. Um contexto geral da empresa precisa ser controlado por meio de um sistema de banco de dados. Para isso, então, surge aí a solução no SQL. A solução com um banco de dados no SQL, em vez de um SQL, de um relacional, provém de duas principais razões. Uma é porque ele é um serviço escolhido para suprir necessidades de hoje e de amanhã. Ou seja, a empresa, como a gente viu, tem porte médio. Entretanto, pode ser que amanhã ela entre em expansão, vá para outros países, coloque muito mais produtos no mercado, enfim, não dá para saber. Então é necessário ter essa escalabilidade de subir, de aumentar e expandir a empresa. E o segundo motivo foi o dinamismo que um NoSQL traz. Os dados armazenados não necessariamente são estritamente de um tipo só, estritamente com uma estrutura só. Na verdade, como a gente tem muitas análises, muitos parâmetros, muitos produtos, pode ser que cada tipo de dado seja diferente. Então, por isso, o NoSQL atende muito bem a essa demanda. E mais especificamente, dentro dos bancos NoSQL, o MongoDB Atlas foi o escolhido. E eu vou explicar o porquê. Sobre o MongoDB Atlas, ele é da responsabilidade da MongoDB, que é a própria empresa que o retém, e a parte do Atlas dele é porque ele está associado a um serviço em nuvem. Nesse caso aqui, escolhido o Google Cloud. Então, é um banco de dados, vai funcionar como um banco de dados, claro, mas ele tem ainda uma hospedagem em nuvem. Então, ele tem essa vantagem, daqui a pouco eu vou falar por que ela é uma vantagem grande. Em relação ao funcionamento, ele é um banco de dados orientado a documentos, trabalha, portanto, armazenando as informações em arquivos JSON ou BSON, que é o Binary JSON, e esses dados que são armazenados nos documentos não são estruturados, como eu falei, são dados dinâmicos. Embora o JSON ou o BSON tenham a sua estrutura de chave, de valor, e na verdade quando juntos, quando associado a um documento, ele não traz um dado essencialmente estruturado, pode trazer com um dinamismo muito grande. E claro, por ser orientado a documentos, por ter o JSON e o BSON associados, ele é de fácil leitura. A máquina lê muito bem o BSON e até um ser humano consegue entender muito bem o JSON. Então, a leitura também é facilitada. E claro, um cluster, O MongoDB Atlas trabalha, portanto, com o serviço em nuvem, vai trabalhar com cluster, que são conjuntos de máquinas associadas para manter o armazenamento. Isso também é extremamente importante para o funcionamento da parte do Atlas. O acesso ao MongoDB, por sua vez, é feito por meio de uma linguagem própria. Então, o MongoDB tem uma linguagem dele para criar, para editar, para buscar. E junto esse funcionamento com a forma de acesso, garante uma agilidade muito grande para recuperar os dados. Sobre as vantagens, por ser um serviço em nuvem, ele vai ter um suporte dedicado da hospedagem, também pelo mesmo motivo, olha que importante, aí o serviço em nuvem tem uma escalabilidade mais fácil. O NoSQL já tem uma escalabilidade facilitada. E o MongoDB Atlas, justamente por contar com o serviço de hospedagem, é mais fácil de haver essa escalabilidade, esse aumento
dos armazenamentos, das informações. Além disso, ele trabalha com uma tecnologia chamada MapReduce. Ele trabalha essa tecnologia com um mapeamento. Lembra que dentro do documento existem as chaves e os valores, e esse mapeamento busca pelas chaves, né, ordena as chaves, e depois faz, a parte do reduce, a redução dos valores associados. Então consegue-se obter um volume muito grande de dados com essa técnica de MapReduce de forma muito mais eficiente. É um mapeamento e uma redução. Então é uma tecnologia que está presente no MongoDB. Ele também trabalha com sharing, que é a divisão, né? Os documentos então não estão concentrados em uma máquina só, é um cluster. Então eles estão separados, estão divididos em diferentes máquinas. Então isso também colabora com o MongoDB. Consequência do sharing também vem a segurança. Porque se um documento está disponível, às vezes até com redundância entre várias máquinas, se há uma perda, alguma coisa associada, não necessariamente vai se perder aquele dado. Então a segurança também é ajudada. Em seguida vem a disponibilidade. O serviço em nuvem está sempre, né, deve estar sempre disponível, sempre oferecendo a busca, o acesso direto e as documentações. O MongoDB em si é um banco de dados muito conhecido, tem muitas documentações disponíveis na internet. Agora, com relação às desvantagens, a dependência tanto de terceiros como de internet estável, claro, a internet precisa estar funcionando para você fazer os registros e consultas, enfim, e de terceiros, porque você está dependendo, por exemplo, do Google Cloud para estar hospedando aí, né, e armazenando seus dados. E claro, por ele ter esse tanto de vantagens, tem também um custo interessante de implementação e manutenção. Então é necessário pensar sobre isso aí também. Entretanto, como a gente percebe, essas desvantagens estariam presentes em uma boa parte dos outros bancos de dados, né? Então, são desvantagens, mas algumas delas são inevitáveis. Juntando essas informações e conhecendo os dados da Freetaste, a gente sabe que o MongoDB Atlas é a escolha correta, ideal para essa situação. Dinamismo dos dados, escalabilidade e serviço em nuvem. Sobre a implementação. Então são criadas 3 collections, né? Foi criado um banco de dados principal e foram criadas 3 collections para essa situação. Collection material, processo e usuários. A collection material ela é destinada para todo tipo de item manuseável na empresa, desde matérias-primas, embalagens, itens produzidos, né, os produtos. Então todos eles estão incluídos dentro do material. Aqui eu trouxe 2 exemplos, percebam. Então na parte da esquerda a gente tem uma embalagem, né, que são barricas de 25 quilos, tem 130 barricas. Então é um documento bem menor, tem a data de produção, de validade, conservação e está tudo incluído ali nesse documento. Do lado da direita eu já tenho, também dentro da collection material, mas um preparado de morango. Então percebam que ele tem até as matérias-primas usadas, né? Água, açúcar líquido, suco de morango, tem também o invase, a conservação. Então também tem as análises no final, por exemplo, né, laboratoriais. Então a gente tem 2 exemplos aí de documentos, né, dentro da mesma collection. Daí a gente começa a ver o quão dinâmico pode ser o dado. Então depende, né, da natureza daquele dado, eu posso ter um documento maior ou menor. A segunda collection é o processo. O processo é destinado à movimentação, toda a ação dentro da empresa que envolve algum item, né, envolve um material. Então, por exemplo, eu trouxe 4 documentos aí que estão associados a processos. Na parte da esquerda é um transvase e um reprocesso, né? Reprocesso quando o produto volta, o transvase também. E da direita é uma produção de preparado de pêssego e de preparado de morango ali na parte da direita. Percebam que são documentos menores. Então eles têm as suas características, mas mesmo assim há diferença. Nos da esquerda não tem o lote, por exemplo, porque no da direita, que é a produção que deve carregar esse dado. Então são documentos menores, né? Essa collection está menor, justamente por isso, mas também fazem parte aí da mesma collection, tá? Por fim, a collection usuários. Claro, todo sistema precisa ter pessoas associadas e tem que ter o registro dessas pessoas. Então a gente tem 2 exemplos aí. No da esquerda a gente tem o Mário,
E tem a descrição de cargo, de admissão, de salário, o supervisor, quem é o supervisor. E na direita a gente tem a do Kleber, que também é um outro funcionário, outro colaborador. Tem também toda a questão do supervisor, da admissão, e perceba a diferença. O Kleber tem independentes. Ele tem 2 filhos, a Maria Clara e o Antônio. Então, eles estão declarados ali, né, junto com o registro do Kleber. Mas percebam que existem nos dois um subdocumento experiência com o local. Ou seja, tem como armazenar os lugares que as pessoas trabalharam antes, meio que formando um mini currículo da pessoa. E essa ideia pode expandir, né? Pode-se criar, por exemplo, em vez de só local de experiência, pode-se colocar os cursos que a pessoa fez, a formação que ela tem, treinamentos que participou. Então isso aí não tem limites. Nenhum deles tem, por exemplo, treinamentos, mas é possível que tenha algum outro usuário. Em relação ao manuseio de dados, a gente tem os comandos básicos, né, do MongoDB Atlas. Então, a criação com o insert one, a atualização com o update one, a busca por meio do comando find e o delete também pelo comando delete. Percebam que eles têm a opção one ali, né, e é possível também, no caso da criação, atualização e o delete, utilizar o delete, o insert update many para fazer as atualizações, utilizar todos de mais de um documento de uma vez. E na direita a gente tem um exemplo de comando, né? A gente tem a variável DB, que é associada à conexão com o banco de dados, ela que traz o banco de dados, e claro, ela vai variar com a linguagem de programação que for escolhida, né? A forma de fazer a conexão, mas de toda maneira, DB, ponto, a collection que está sendo utilizada, ponto, o comando. No caso, estou usando o insert one para colocar um registro na collection processo, com o código, a data, a descrição e o item. Então, essa é a maneira de executar os comandos, né, do CRUD aí do MongoDB. Com relação aos resultados, a gente tem uma sequência de informações. Ao longo da implementação, do pensamento dos dados, da observação do banco de dados no SQL, primeiro, tem um dinamismo muito grande dos dados. Então, quando a gente vai pensar no banco de dados, pensar sobre as definições dele, o dinamismo ajuda. Então, algumas informações dá para pensar em encaixar em um lugar, em outro, então esse dado aí ajuda na definição. Depois, existe a necessidade de decidir se você vai alinhar documentos, por exemplo, no caso lá dos dependentes, né, um documento alinhado, ou estabelecer um tipo de relação entre eles, tá? Isso tem que ser decidido na hora de organizar as bases do banco de dados no SQL, no caso, principalmente aí dos documentos. Então a gente tem que alinhar ou então estabelecer relação, mas a relação tem que ser feita na programação. Depois, para os desenvolvedores, é importante que pode ser, né, difícil imaginar como fazer a movimentação de um banco de dados no SQL quando já se tem o conhecimento do SQL, né, que tem tabela, relação de chaves, porque é um pouco diferente, né, bem diferente, e tem que observar, porque nem sempre tudo que se utiliza no relacional pode se usar no não relacional. E por fim, 2 observações sobre o MongoDB. Ele é de fácil contato e linguagem fácil. Então, mesmo que a pessoa não tenha experiência, mesmo que não conheça o banco de dados, claro, né, ele não é extremamente simples, mas ele tem uma linguagem amigável, ele tem mecanismos amigáveis, collections, então consegue-se, mesmo sem ter muito contato, entender o que está acontecendo. E essa é uma grande vantagem do MongoDB, até mesmo para o cliente, inclusive. Por fim, finalizo falando aqui, né, com essa frase: grandes desafios carregam grandes oportunidades. Então estamos tendo o desafio da Big Data, com redes sociais e afins, e junto veio a grande oportunidade de utilizar os bancos de dados não relacionais. E esperamos aí que continuem vindo grandes desafios e continuem vindo grandes oportunidades de melhoria. Muito obrigado.